E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sobre um plano perfeito que o Senhor fez para mim, para você que ainda não conhece a Jesus e está vindo aqui pela primeira vez. Amém? E eu quero conversar com vocês a nossa primeira cor. Pode passar. Vocês estão vendo alguma coisa aqui? Não? Está o quê? Empretou, né? Empretejou, escureceu. Ficou branco também, né? Por conta do telão. E nós vamos falar primeiro sobre essa cor e eu quero que você tenha no seu coração como base, primeiro este versículo que se encontra em Romanos, pode voltar, 3:23, eu gostaria que você lesse, porque esse versículo precisa estar cravado no seu coração a partir de hoje. Se você nunca decorou esse versículo, a partir de hoje você vai colocar ele no seu coraçãozinho, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. Segura, tá bom? Como eu falei, esse método das cores foi utilizado por Charles Spurgeon para pregar em uma de suas primeiras pregações na Inglaterra, para falar sobre o pecado para aqueles muitos homens, né? Para aquelas muitas pessoas. E esse método hoje, ele é utilizado talvez pelo que você conheça. Isso é só um adendo para que eu não me esqueça, tá bom? Antes de eu adentrar nessa cor. Sou como livro sem palavras. Quem já ouviu falar sobre ele aqui? O livro sem palavras, né? Charles Spurgeon começou ele com as primeiras cores padrões: preto, vermelho e branco. E depois, ao longo do tempo, né, os outros missionários foram vendo que precisava necessidade de outras cores e foi colocando até chegar na última cor, que é o amarelo, ou, às vezes, a primeira, né? Dependendo do que o professor desejar colocar para a vida do adulto, da criança, do adolescente, enfim. E agora a gente vai começar. Cor preta, ela significa, volta para o versículo, calma. Ela simboliza que todos nós pecamos. E separado nós estávamos de quem? Da glória de Deus. De Deus. Você sabia que o pecado, agora pode passar, nasceu no jardim do Éden. E eu quero confirmar muitas coisas do que eu falar aqui com vocês através da palavra de Deus. A gente não está usando o livro sem palavras. Alguns métodos usam uma bola agora de cores, guarda-chuvas. E hoje a gente vai falar aqui no Data Show, né? Num telão bem grande. Vamos ler? O pecado nasceu no jardim, só para que confirme isso. Gênesis 3, 6, 7. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Vamos lá. E ele comeu. Que interessante, né, pastor? Lá pegou e depois deu para o marido, né? Então, para que você saiba a primeira coisa, isso é maçante já no coração das crianças e de vocês que já conhecem Jesus, que o pecado nasceu no jardim do Éden. Um lugar precioso, separado para que o homem vivesse os prazeres deliciosos que o Senhor deixou para eles. Mas por causa de uma decisão, por causa de uma escolha, ele trouxe para a vida do ser humano o pecado, que hoje simboliza a cor escura, cor de sujeira, né? E por causa disso, eu, você, os que nascem, viemos através do pecado. Nós nascemos no pecado. Salmo 51:5 diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mamãe.
Quem falou essas palavras? Davi. No momento de muita angústia na sua alma, após ter pecado contra o Senhor, ele declarou essas palavras, assim como também declarou outras palavras tão preciosas, pedindo perdão do Senhor pelo seu pecado, né? Então, para confirmar, eu trouxe Davi aqui para dizer que nós nascemos no pecado. E o que é pecado? Eu sei que é pecado. Então, eu vou relembrar você que sabe, para que você procure não fazer, e para que você que não sabe, aprenda. Pecado é tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, tudo que eu falo, tudo que eu faço, que desagrada a... Vamos repetir comigo? Pecado é tudo que eu ouço, que eu vejo, que desagrada a... Mas eu quero dizer para vocês que sem o seu coração, tudo isso que eu fiz aqui, não transforma as suas decisões em pecado. Vocês sabiam disso? Por quê? Vou mostrar para vocês. Marcos 7, 20 e 21, está lá embaixo. Vamos lá? Se puder ler. O que sai do homem... Então, de onde nasce a fruta do pecado? Do seu coração, dos seus desejos mais íntimos e profundos. De um lugar que só Deus pode ver. O que você faz, o que você pensa, o que você fala. Somente Deus consegue sondar. E a Bíblia diz que o meu coração e o seu coração, ele é enganoso. E sem Jesus, separado de Deus, ele é pior ainda. Por isso, eu e você precisamos aprender que pecado não é brincadeira. Ele realmente pode nos separar totalmente de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quais são as consequências do pecado? Primeiro, ele engana e te escraviza. João 8,34 fala que todo aquele que comete pecado é servo. Então, quando você pecar, lembre-se, algo pode estar errado na sua vida. Você pode estar servindo a outra pessoa que não é Deus. E a Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores. Ou eu sou quente, ou eu sou... O que passa disso, o Senhor faz o quê? Ele te vomita. Que coisa nojenta. Ele te vomita. Parece brincadeira, parece engraçado, mas é tão sério, né? Ele te vomita. O pecado te separa de Deus. E aí, quando eu escrevi essa parte, eu fiquei meditando lá em casa e eu pensei, Senhor, a maior tragédia para o ser humano, eu acho que é viver separado de Deus, para sempre. Você não poder ter mais escolha. Você não poder mais ter o prazer de poder falar com Jesus. De você se aproximar até Jesus e viver separado eternamente. Fiquei pensando em Adão e Eva, depois de pecar, Senhor, nós estamos nus, como vocês sabem. Como é que vocês sabem? Nós estamos nus, Senhor, diante da Tua presença. Irmãos, a igreja tem vivido um tempo tão parecido com esse. Um tempo onde a igreja escolhe estar nua diante do Senhor. Um Senhor que nos guardou, que fez um plano magnífico desde a criação do mundo. Não porque nós mereçamos, mas porque Ele é Deus e Ele sempre nos amou. O projeto mais lindo feito
na Bíblia que você pode ler é o projeto do ser humano. Não tem ninguém mais perfeito, mais bem feito do que o ser humano, feito pelas mãos do próprio Deus. E o pecado, ele também, com licença, causa morte espiritual. Porque o salário nosso Senhor. Romanos 6, 23. Eu vou pedir assim para que vocês falem os versículos, primeiro pela minha voz, e segundo porque eu quero que ele esteja cravado na alma de vocês, para que vocês não me esqueçam, tá bom? O homem não pode se salvar sozinho. Essa eu escrevi aqui porque esses últimos dias nós fomos para um evento, eu e o Júnior, e a gente estava conversando com uma moça. E essa moça não é cristã, ela é católica. E a gente estava falando sobre Jesus, sobre como Jesus nos ama, e ela começou. Eu sei que eu vou para o céu, porque eu nunca fiz nada de errado. Eu sempre faço coisas boas para as pessoas, eu sou excelente. Eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca fiz nada de errado. Eu sou top. Essas foram as palavras dela. Mas no meio dessas palavras estavam diversos palavrões. Diversos palavrões. E eu baixei minha cabeça, porque o ambiente que a gente estava, o som estava alto, que era aniversário de criança. E eu fiquei pensando naquilo, Senhor, quantas pessoas não se apegam nas suas boas obras? Quantas pessoas escondem os seus pecados atrás de boas obras? E muitas vezes não é porque não sabe, é porque já realmente colocou aquilo no seu coração como verdade. Como verdade. Por quê? Porque é mais fácil acreditar no que é fácil, do que o meu coração, do que o Espírito Santo me confrontar verdadeiramente. Por quê? Porque eu prefiro escolher o fácil. É muito mais fácil, né? A gente viver no comodismo do pecado. E essa cor preta significa exatamente isso. Tudo o que não é bom. Por favor, né? Tem as questões do preto, do negro aí. Então, hoje a gente também tem que ter cuidado, inclusive no livro Sem Palavras, para conversar com as crianças sobre isso. E o pecado nos afasta, nos separa, nos consome totalmente. Davi viveu isso na sua pele por decisão própria. Ele tinha muitas mulheres. Ele foi querer logo uma mulher que não era dele. Ele intentou totalmente no seu coração. Esse foi um pecado totalmente maquinado e decidido. Eu quero. E é aí que eu quero conversar com você também. Às vezes você quer. Pastor, eu estou assim, mas você quer. É você que escolhe. É você que decide viver uma vida separada de Deus. Você quer ver um exemplo? Falte culto 3 domingos. E no quarto me diga se você quer vir à igreja. Por quê? Porque o seu ânimo vai embora. Você está separado do corpo da igreja. Você não tem amigos para conversar sobre Jesus. As coisas que te animam estão atrás de uma televisão ou atrás de um celular. E é isso que vai te alimentando. E é assim que o pecado começa a encontrar portas para adentrar na sua vida. E aí ele vai se tornando escuro, sujo, te aprisionando, te enganando e te separando, porque esse é o objetivo do diabo, te separar de Deus. É isso que ele quer. Simplesmente isso. Se você não entendeu isso na sua vida como cristão, entenda hoje, eu estou lhe falando. O maior objetivo do diabo é te separar de Deus. Por quê? Porque ele sabe que ele já perdeu. E a única coisa que ele ainda pode ter é a sua alma. A única coisa que ele pode ter.
E isso é de grande valor para Deus, a sua alma. E agora, eu quero dizer para você que Jesus é maravilhoso. Ele te ama. Tem um louvor que fala assim: grande, largo o amor de Jesus. É grande, largo. E por causa deste amor grande e largo, Deus, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, em sua infinita graça, mandou o seu Filho. E agora nós vamos para a próxima cor. E eu quero que você me diga esse versículo que aparece e guarde no seu coração também. 1, 2, 3. Porque Deus... Todo mundo sabe esse versículo decorado, né? Pelo menos eu espero. Não pode ter um cristão aqui que não tenha isso na sua mente. Então vamos repetir de novo. Porque Deus... João, um grande amor, um único filho, mas você precisa o quê? Crer, para que você tenha a vida eterna. O vermelho simboliza o grande amor de Deus pela sua vida, pela minha vida. Porque Deus amou tanto você. E agora você vai dizer o seu nome no lugar dali do mundo. E você vai dizer, porque Deus amou Jemima de tal... Vocês entenderam? Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque Deus amou a Jemima de tal maneira, Deus seu Filho unigênito. Amém? Foi por você. Glorifica ao Senhor, porque foi por mim, foi por você esse alto preço. Um homem que te ama, que morreu no seu lugar, ali levou todas as nossas iniquidades sobre si. Todas as nossas chagas foram levadas por Jesus. Mas por quê? Porque Deus te ama incondicionalmente. Você não precisa ser bom, Ele é bom o suficiente. Ele é bom o suficiente. Que grande amor é esse de Jesus. Irmãs, se nós entendermos verdadeiramente esse amor incondicional, você nunca mais larga Jesus. Nunca mais. A sua conversão realmente será verdadeira e real. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si tudo. Não há nada que possa te separar depois que você crê nisso aqui. Nada. Só você. Você é o seu único empecilho. Você. Então não deixe o diabo te enganar. Não tem pecado que Jesus não possa te perdoar. O diabo não pode ser o teu acusador, porque Jesus já pagou. Jesus já pagou um alto preço por tua causa. Não tem pecado grande, não tem pecado pequeno que Jesus não possa apagar totalmente. E a Bíblia diz que quando Jesus perdoa, Ele lança no mar do esquecimento e nunca mais se lembra. Então quem é o diabo para olhar para você e dizer, você é isso, você é aquilo? Você não é, você é filho escolhido de Deus, separado para o seu amor, para a sua obra. Aleluia, eu sou filha. Eu declaro isso na vida de vocês hoje. Vocês são filhos de Deus, filhos escolhidos, filhos que foi pago um alto preço por você. Ninguém pode pagar esse preço que foi pago por você. Ninguém. E o amor sacrificial. Entregou o seu filho por amor a nós. Me cansei. O vermelho representa o preço pago. Jesus veio ao mundo,
se transformou em homem, um homem sem pecado, sem mancha nenhuma, mas mesmo assim foi condenado por causa dos nossos pecados. Ele recebeu o castigo no meu lugar e no seu lugar e morreu. Morreu, Jesus morreu. E depois ele voltou a viver. E agora ele vive no céu. O preço está totalmente pago. Nós estamos quites. Foi totalmente quitado. Tem um versículo, pode pôr. 1 Coríntios 15, 3, 4. Aí. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, tudo isso foi feito por mim e por você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Na cruz, Jesus venceu o poder do pecado e nos abriu um caminho para Deus. O véu se rasgou. Você pode acessar a Deus totalmente, incondicionalmente, diretamente. Não há nada que te afaste, a não ser o pecado. Mas para que essa graça que Deus entregou de graça para mim, para você, precisa ser reconhecida. O sangue de Jesus só tem efeito na vida de quem crê e acredita de todo o coração que Ele realmente fez isso por você. Você precisa crer que Jesus pagou esse alto preço, para que ninguém mais possa te colocar no laço do pecado. E agora, a partir do momento que você decide acreditar verdadeiramente que Cristo morreu por você, ressuscitou, pagou um alto preço, nós vamos para a próxima cor. E a próxima cor, eu gostaria que todos lessem novamente, guardem no coração. Vamos lá. Porque se em teu coração creres que Deus o ressuscitou, o que é que você precisa fazer? Com fé que Jesus é o Senhor. E no teu coração, crer, acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E a partir do momento que você recebe esse plano tão precioso de Jesus, o seu coração, e é exatamente o que essa cor significa, fica limpinho, novinho em folha. Tudo novo se fez. O seu corpo não, tá bom? O seu corpo continua o mesmo. Você pode ir melhorando ele ao longo dos tempos, tá? E a sua idade também. Mas o seu coração, a sua mente, são totalmente renovados. Deus te limpa e te perdoa. E vamos confirmar com o versículo tudo que eu estou falando. Que Deus não lembra mais dos nossos pecados. Pode passar. Muito bem, a cor branca é eu creio, tá bom? Deus te perdoa e te limpa completamente. Uma nova vida começa. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, tudo é novo. Você é transformado interiormente, de coração e mente. Seu coração ama a Deus, pensa em Deus, sente o peso do pecado, mas precisa diretamente agradar a Deus. Tudo é diferente. Suas palavras mudam, seus costumes mudam, suas escolhas mudam.
Por amor a Deus. Muito bem, pode ir passando, porque eu vou falando, senão vocês se perdem também. Agora você é filho de Deus e procura andar como um filho obediente, que obedece o seu pai. Como é que eu posso obedecer o meu pai? Como é que o meu pai fala comigo? Através da sua palavra. Antes, nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Agora, somos filhos amados e livres. Coraçãozinho branco. E é aí que a gente precisa permanecer nesse coraçãozinho branco, para que o diabo não volte a querer nos enganar novamente. Muito bem. E agora, nós vamos para a próxima cor. Vamos lá? Você está com o coraçãozinho branco agora. Próximo, verde. Cresçam, porém, na graça. Graça que foi de graça. No conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Assim seja. Acabou. Você precisa crescer. Você tem um coraçãozinho branco. E o verde simboliza crescimento com Deus. A partir do momento que você tem uma vida transformada, você precisa continuar esse percurso. Lembra que eu falei que a única pessoa que pode te parar é você mesmo? O diabo não pode te parar. Só você pode permitir que ele faça isso. Mas você precisa perseverar, permanecer, crescendo em Deus, crescendo na sua palavra. Como? Você sabe. Quem é cristão já sabe. Pode não fazer, mas sabe. Pode passar. Pode passar. Pode passar, já falamos. Pode passar. Vamos lá? Ler. Primeiro, não precisa ser nessa ordem, tá bom? Leia a sua Bíblia. Ela te alimenta e alimenta a sua alma e te ensina. Ore, converse com Deus. Tenha um tempo com o seu pai. Agora você é filho. Seu coraçãozinho precisa continuar branquinho. E só quem tem poder para fazer isso é Jesus. Somente Jesus pode fazer isso por você, te deixar no prumo, te deixar no caminho. Então, para isso, você precisa alimentar a sua alma e o seu espírito. Venha à igreja, converse com os irmãos, faça parte. Tenha contatos, para quando você precisar de ajuda, você ter amigos que verdadeiramente vão te caminhar para o lugar certo, para a decisão certa, para o caminho certo. Conte aos outros, esse eu nem botei, botei. Conte aos outros sobre Jesus, continue. Tudo que você recebeu de graça, você também vai dar de graça. Mas para que você dê de graça, você precisa aprender a caminhar com Jesus, fazendo esse caminho de crescimento com Deus, para que nunca mais você pare no caminho, para que você estacione. Se você hoje está estacionado, estagnado, veio para a igreja porque o Espírito Santo foi lá e vamos hoje, tem que ir, vamos pelo menos hoje. Procure se alicerçar em Cristo. Você que é jovem, eu sei que o mundo tem muitos atrativos para a sua vida. Mas lembre-se que Jesus é maior do que qualquer atrativo do mundo. Ele te ama e Ele tem um plano para você. No último culto eu falei que eu boto fé nos jovens. E eu boto mesmo. Porque eu sei que eles vão ser o futuro da igreja. O futuro. Deus tem algo precioso. Eles verão coisas que nós talvez não vamos ver. Mas eles verão. Se
Jesus não voltar antes, né? O que eu creio que também possa acontecer logo, logo. E é aí que nós vamos para mais um versículo. Acho que esse eu botei também aí, que é conte aos outros sobre Jesus. Isso aí você precisa fazer, ide fazer discípulos, ide indo no caminho, na beira da esquina, do lado da sua casa, com o seu vizinho, com os seus parentes, fale de Jesus, do que você recebeu de graça. E agora a gente vai para a última cor e mais importante. Vamos lá. João 14, 2. Quando o pastor estava conversando comigo durante a semana, ele disse assim: fofinha, se você quiser um louvor, procure a Jéssica. E eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo de Deus vê tudo, ouve tudo, sabe de tudo. Não precisei conversar com a Jéssica. O primeiro louvor que ela cantou foi exatamente sobre tudo que nós falamos hoje. E o último está falando sobre aquilo que ela também cantou. Persevere, fique firme. Jesus, depois de pagar um alto preço, foi fazer isso para nós, lugar. Para mim, para você. E o amarelo significa isso, a esperança do céu. O céu é real. Ele é feito para mim e para você. Se prepare, porque é para lá que você vai. Eu vou. Você precisa ter essa certeza. Se você não tiver, não está funcionando. Tenha certeza que você vai morar no céu. Eu, Gemima, vou morar no céu. O lugar que Deus preparou para mim e para minha família. É lá. É lá que nós vamos morar. É esperança. Nós veremos provavelmente, eu creio, né, pastor? Posso estar errado. Que eu vou ver os meus queridos que já partiram naquele lugar e glorificar a Deus juntamente com eles. É isso que eu espero. A gente sofre nesse mundo, serve ao Senhor e a nossa única garantia é o céu, é para lá. É para lá que eu vou. O céu é para onde eu quero ir. Só eu que sei esse louvor. O céu é para onde eu vou. Nós vamos, eu quero ver vocês lá também. Meu marido brinca, ele diz assim: olha, Gema, cuidado que a minha perna está ensaboada, viu? Quando eu for para o céu, tu não segura não que tu vai ficar. Lá em casa todo mundo fica, só ele que vai. Que coisa horrível, né? E eu quero dizer para você que no céu não vai ter mais morte. Não vai ter tristeza. Não vai ter dor. Não vai ter lágrimas. Não vai ter sofrimento, só alegria. Alegria de festejar com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Nós vencemos. Nós vamos vencer. Fique firme. Persevere com Cristo. Ganhe sua vida o que você quiser. Encha a sua vida de riquezas. Mas não esqueça da principal riqueza que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O céu, para finalizar, é o destino do vencedor. Creia em Jesus até o fim. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Permaneça fiel, mesmo nas dificuldades. Mesmo quando está muito difícil. Mesmo que você tenha vindo aqui hoje e diga: Senhor, eu não estou aguentando. E a Bíblia diz assim: o que queres que eu te faça? Não há nada que o Senhor não possa fazer por você. Entregue o seu caminho ao Senhor verdadeiramente. Tome uma decisão de servir a Jesus se você ainda não fez. Não brinque. O tempo está acabando. O pastor sempre tem falado isso aqui. Às vezes ele brinca: Jesus vai voltar logo. 4 anos, né, pastor? O senhor disse mais ou menos, da última vez. Eu lembro do senhor falar uma coisa de tempo, mas é perto. Na mente do pastor e na minha, eu também creio que está bem perto. Não perca tempo. Não perca tempo. Tempo é precioso aqui.
para você servir a Deus verdadeiramente, para que você possa vencer. E para terminar, eu quero dizer para você, guarde a sua fé e espere o retorno do Salvador. Apocalipse 2:10. Ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Espere essa esperança, tenha esperança, não desanima. Jesus está voltando para nos buscar. Amém, amém, e acabou. Amém.